Olá, alunos! Aqui eu já vou começar a sugerir algumas práticas para você já ir fazendo aí no seu ambiente. E algumas práticas vocês devem ter em mente quando forem fazer as modificações. Então, essas práticas elas servem tanto para agora quanto para durante o processo, né? São práticas que ajudam a movimentar a energia estagnada. Tudo que está quebrado, que precisa de uma reforma, que está parado, que não é utilizado, né? Ou que não me traz boas memórias, geram energia estagnada. Essa energia vital ela fica parada, ela não flui com facilidade. E com isso eu acabo adoecendo, digamos assim, o ambiente, e isso promove também impactos na minha própria vida, né? Toda energia estagnada pode gerar algum tipo de dor, algum tipo de doença, então nós não queremos isso, queremos nos afastar disso. E quando eu coloco essas práticas em movimento, eu estou também movimentando a energia vital. Primeira prática é para você anotar o que precisa ser consertado ou reformado. Eu vou deixar uma planilha em anexo, você pode baixar e imprimir se desejar, ou pode fazer em um caderno, em uma folha, como achar melhor. Nesta prática, você vai anotar o nome do cômodo que você está investigando. Então, eu sugiro que você separe um tempo para investigar todos os cômodos da casa, ou do seu ambiente de trabalho, né? Você coloca o nome do cômodo. Na lista de reformas, de consertos, você vai colocar o que precisa ser consertado. Então, por exemplo, uma tomada quebrada, né? Um spot de iluminação que não está funcionando, um pequeno vazamento que você vai deixando porque não incomoda tanto, enfim. Não importa o tamanho do que precisa ser consertado. Você vai anotar, então, na primeira coluna. Na segunda coluna, você vai anotar o que precisa ser reformado, se for o caso. É preciso trocar um piso, trocar uma janela, trocar algum móvel que não está muito bom, de repente uma cama que está meio quebrada, enfim. Você fará esse levantamento em todos os ambientes. Depois que você concluir esse levantamento, você vai fazer uma outra lista colocando a ordem de prioridade, ou seja, o que você pode e deve arrumar primeiro. E também seria interessante colocar uma data para aquilo que você não vai fazer imediatamente, né? Geralmente é preciso se organizar financeiramente. Você vai estimar uma data no qual você possa dar conta daquele processo, certo? É muito importante fazer esse levantamento, tanto para que você tenha consciência do que precisa ser consertado ou reformado na sua casa, quanto para que você possa se organizar financeiramente, como também para que você consiga começar a realizar esse movimento em direção à movimentação da energia estagnada. Porque quando nós vamos deixando, as coisas vão se acumulando e nem nos damos conta. Eu realmente recomendo que coloquem no papel. Eu fiz isso há pouco mais de um ano, que foi quando eu comecei o processo, né, no começo de 2019. E quando eu comecei, eu utilizei o que eu tinha em casa e comecei consertando aquilo que eu podia consertar, né, que estava ao meu alcance. E com o passar do tempo, é tão interessante porque, inclusive, no livro O Poder do Hábito, o autor fala isso. Quando você tem pequenas vitórias, as próximas vitórias, elas se colocam no seu caminho de uma forma muito natural, sem que você perceba. E isso realmente acontece. Quando você começa da onde você pode, com o que você tem, as oportunidades vão se construindo de forma que você consegue colocar o restante em prática. Então, quando eu comecei esse processo, eu fiz o que estava ao meu alcance e, posteriormente, eu consegui trocar duas portas que estavam muito estragadas na minha casa, que era da sala e do banheiro, eram portas antigas, então elas estavam com cupim. Então, eu consegui trocar as portas e colocar uma boa maçaneta. Um pouco mais adiante, eu consegui trocar o piso, que também era bem antigo. E recentemente eu consegui modificar a cozinha, que também era bem antiga. E agora falta só trocar as janelas, né? O banheiro eu já tinha mexido há 2 anos atrás. Mas é tão interessante assim como parece que magicamente as oportunidades foram se construindo. Claro que houve um planejamento, né, financeiro para que isso acontecesse, mas também houve uma percepção maior de o que eu poderia estar fazendo naquele ambiente, naquele momento. Então, comecem pelo menos, nem que vocês comecem pequeno, né? Eu também troquei os spots de iluminação que estavam bem antigos. Então,
comecem a fazer essa lista e comecem a realizar os concertos que você pode. E aos poucos você verá que conseguirá fazer as outras ações que são necessárias. Então procure não deixar nada que precise de conserto ou que precise de reforma. Em último caso, se você não quiser consertar, então doe para alguém que de repente queira fazer esse conserto e utilizar, né? Foi o caso de um aspirador meu que estragou esses tempos o botão de liga e desliga, um aspirador vertical, e eu dei para a senhora que fez a limpeza na minha casa. Ela ficou feliz da vida, né? Porque era só arrumar o botão. Então é isso, se você não pode consertar, doe para alguém que possa, ok? Mas não deixe parado. Doação. Nesse processo é importante separar aquilo que você irá doar. É muito interessante doar aquilo que está em bom estado, né? Aquilo que realmente assim está estragado, está muito usado, não é mais uma boa energia. Aquilo já cumpriu a sua função, digamos assim, nesse mundo. Então doe aquilo que ainda está em bom estado, mas que você não usa há muito tempo, ou que você acha que você não vai usar, né? É muito importante trabalhar esse conceito de doação, porque quando nós doamos algo que nós não estamos utilizando, além de movimentar a energia vital, nós também estamos abrindo espaço para o novo entrar na nossa vida. Então, se nós ficamos apegados àquilo que nós temos, queremos deixar guardado, né? Nós não temos como abrir espaço para o novo chegar. Descarte. Então, aquilo que não tem conserto, ou não tenho para quem doar, não tem conserto, já foi muito utilizado, né? Está velho, está gasto, eu descarto, eu jogo no lixo mesmo. No condomínio onde eu moro tem uma caçamba em frente, né? Que é do próprio condomínio, onde é feito o descarte, então, daquilo que ainda pode ser utilizado, mas que está bem gasto. Então, ainda assim, algumas pessoas ainda aproveitam, né? Quem passa na rua, os carrinheiros ainda levam e aproveitam. Então, se você não está utilizando, não pensa em utilizar, ou está muito velho, muito gasto, descarte, ok? Isso é a prática do desapego. Eu deixar ir, eu abrir mão, né? Eu já fui aquele tipo de pessoa super tralhenta, que embaixo da minha cama, assim, que não tinha espaço ainda, tinham caixas com várias coisas, porque eu não queria me desfazer. Então é um exercício mesmo, certo, gente? Quando nós nos apegamos a algo, geralmente nós estamos nos apegando a um sentimento que está atrelado àquilo, né? Um sentimento de se sentir mais poderoso, ou de uma lembrança, ou um sentimento relacionado a alguma pessoa que está relacionada àquele objeto, né? Pode ser o sentimento de escassez que eu coloquei aqui embaixo, ou seja, eu tenho medo que falte, então eu não me desapego, né? Então isso eu fazia muito, eu juntava de tudo um pouquinho, porque, se eu precisar um dia eu já tenho aqui em casa, e aí você precisa muito raramente. Isso é outra mudança de consciência muito importante e muito interessante. Quando eu começo a treinar o desapego, na certeza de que eu estou abrindo espaço para o novo, eu também estou abrindo espaço para que a energia da prosperidade se movimente na minha vida. Quando eu fico guardando tudo com medo que falte, com medo que eu vou precisar, com medo que eu não vou poder comprar outro, eu estou vibrando na escassez. E aí eu não abro oportunidade para a prosperidade chegar. Ao contrário, quando eu dou aquilo que eu não estou utilizando, eu estou movimentando a energia e também a energia do dinheiro, porque o dinheiro é uma energia, né? Movimentando essa energia de forma que chegue, que eu abro espaço para que chegue algo novo para mim. Então, hoje em dia, eu dou praticamente tudo. Se eu não estou utilizando, se eu troquei por outro objeto, né? Se eu comprei a roupa, então é uma regra que eu tenho aqui em casa. Se eu compro 2 peças de roupa, eu descarto no mínimo 2 peças, às vezes até mais, certo? Então são regras que vamos colocando na vida e fazendo com que essa energia da prosperidade se movimente, né? Agora, claro, não se trata aqui de desperdício. Se você puder ter bens duráveis, né, bens que você vai utilizar por muito tempo, isso é ótimo, até a nível de meio ambiente. Então não quer dizer que você vai esbanjar, mas se você não está utilizando, permita que outra pessoa utilize, né? Isso vai gerar movimento na energia, tanto sua como da outra pessoa. Então comece a mudar essa mentalidade do desapego, né? A começar a ver o desapego como uma forma de abrir espaço para o novo e como uma forma de mandar essa mensagem para o universo.
pode chegar coisas novas, que eu estou abrindo espaço para o novo na minha vida. E eu não tenho mais a sensação de que vai faltar. Aí é que tá, né? O desapego às vezes é a sensação de que vai faltar. Se eu jogar, ou se eu descartar, ou se eu doar. Não, eu sei que se eu precisar mais pra frente eu terei condições de ter, certo? E deixar de guardar as coisas para uma ocasião especial. Então, na casa da minha mãe, assim, eu acho que é um grande exemplo de energia estagnada de Feng Shui, né? Eles têm um sótão que é uma segunda casa, eu digo, tem de tudo lá guardado, né? E meu pai guarda de tudo, assim, especialmente o meu pai. Então, além de guardar artigos que poderiam ser descartados, existe a questão da ocasião especial. Então tem jogos de cristal, tem jogos de porcelana que estão guardados há anos sem uso, né? E são utilizados só quando alguém vai tomar um café, alguma coisa assim. Então aqui na minha casa tudo é utilizado o tempo inteiro. Eu tenho os artigos em pouca quantidade, né? Depois que eu passei a fazer, né, essa revisão do que eu tenho em casa. Então eu tenho pratos em pouca quantidade, xícaras em pouca quantidade, copos em pouca quantidade, o suficiente para atender, né, umas 6, 7 pessoas e só. E o que eu uso todo dia é o que é servido para as pessoas quando elas vêm aqui, porque não há necessidade, né, de você ter vários artigos, ter inúmeros artigos para ficar guardado, gerando energia estagnada, né? E eu tenho uma facilidade enorme também para quebrar coisas, e isso também tem uma explicação, né? Mas, então é mais fácil de repor quando eu trabalho com itens assim que não são em grande quantidade, certo, gente? Então, esses conceitos, essas boas práticas, elas precisam estar permeando todo o processo de reorganização com base no Feng Shui. Então eu recomendo assim que vocês prestem bastante atenção nesses tópicos. Se vocês tiverem dúvidas, voltem, deem uma olhada novamente no vídeo e façam esse levantamento do que precisa ser consertado e reformado para começarem hoje já a transformação aí no seu ambiente. Eu volto então com a próxima aula. Até mais!